Salve, galera! É um imenso prazer estar aqui hoje apresentando esse programa com uma pessoa que eu admiro demais, que vem de uma trajetória incrível e fez parte da minha história e de muitas outras pessoas. A Andrea, minha pastora, amiga, mãe, uma mulher incrível e cara, é a realização de um sonho estar fazendo parte disso hoje com ela. Boa, Amém. boa. Ô, Glória! Muito bem-vinda, Andréia. Que satisfação em conhecê-la. Prazer é Nos tudo meu, meu amor. conhecemos. Muita gente Prazer é falando tudo que meu. hoje é muito É, expressiva, vibrante, maneiro, Já ganhei o maneiro. café quando cheguei, já me ganharam. Já me ganharam. Já ganhei café, né, varão? Ô, Glória! Valeu, pai. Então, meu amor, para que as pessoas te conheçam, a gente começa sempre do início. Conta um pouco pra gente de como foi sua infância, como foi esse laço familiar, como esse laço é até hoje, pra gente entender como foi a construção da Andrea, né? Bom, eu moro, nascida e criada na Zona Sul de São Paulo. Tenho 50 anos. E assim, minha família é uma família tradicional. Meu pai é metalúrgico, minha mãe dona de casa, nós somos em 4 filhos. E assim, sempre estudei, sempre morando lá na Quebrada, é periferia, né? Ali atrás do Shopping Interlagos, já de São Jorge, é nós. E só que quando deu meus 15 anos, amizade, ideia vai, ideia vem, vamos fumar um baseado. Aí desse fumar um baseado, desandou. Porque assim, a Bíblia diz que um abismo chama o outro. Né? E as más conversações corrompem os bons costumes. E, na verdade, por influência, hoje eu falo assim: ah, mas tem muita gente na periferia que também tem amigos que nunca se envolveu. É exceção, porque a maioria a gente sempre vai, a gente sempre quer. Quer estar enturmada, quer estar no meio do povo, no meio da malandragem. Eu, infelizmente, eu caí para o meio da malandragem. Não com os meus pais, não. Meus pais, meu pai nunca fumou, minha mãe nunca fumou. São famílias tradicionais. Na minha família não tem ninguém assim, é uma família bem grande. Mas eu desandei. Desandei, fui pro lado da malandragem mesmo, fui pro mundão mesmo. Eu me lembro que com 16 anos eu fui a primeira mina da quebrada a trabalhar na biqueira e andar de oitão. 16 anos. 16 anos. Eu estava me lembrando desses dias. Eu fui a primeira mina da quebrada a andar de oitão e a trabalhar na biqueira. Eu lembro que eu não tinha 18, a gente apareceu, a gente queria aparecendo aqui agora. Aí eu fiquei com medo do meu pai. Eu tenho uma raiva daquela Madalena Bofilhona até hoje, olha pra cara dela, que ela queria ela, com aquele SBT aqui agora entrevistando assim os meninos, aí os meninos colocaram a blusa assim para fingir que é ladrão e falando, oitão é revólver de homem, oitão. E eu com 17 anos, 16, 17 anos. E fui crescendo nesse mundo aí, vendo cada dia, tipo assim, cada semana a gente ia no cemitério que os polícia matavam um, aí a gente ia lá no cemitério e enterrava um, aí na outra semana, mas mesmo assim a gente ainda continuava e na outra semana a polícia matava outro. E foi aí, fui crescendo. Mas aí quando eu fiz 18, eu engravidei. Que é do meu menino mais velho hoje, que tem 32. O Denis. Mãe te ama, viu, neném? E aí eu engravidei dele. E usando droga. E fumando. E eu me lembro, eu tava me lembrando essa noite, que eu engravidei dele. E assim que. Aí eu pensei, falei, meu, se a minha cabeça fica assim muito louca, brisada, se eu, se eu fumar, o moleque vai nascer também brisadão, né? Aí eu parei de fumar, quando eu tava de 4 meses, até os 9 meses eu parei de fumar maconha. Aí saí do hospital com os pontos da cesárea, chegou lá na casa, lá, falei, me dá uma baseado, me dá um... Os pontos quase estourando, eu... segurando os pontos, acredita? Eu falei, Jesus... Mas nessa época o vício mesmo era só maconha ou tinha álcool, maconha e outra Então, porque substância? assim, um abismo chama o outro, né? Nessa época era só maconha. Eu me lembro que era só maconha. Aí depois, aí eu fui pra bebida, mas eu já fumava um cigarro, aí depois eu fui pra bebida. Só que naquela época, eu lembro que os ladrão, que a gente andava, né? E naquela época os meninos tomavam uísque. Só que não é todo rolê que você podia comprar uísque. E a cerveja toda hora eu tava indo no banheiro, fazendo xixi toda hora, toda hora. Eu falei, não quero esse negócio mais não. Aí eu peguei e fui tomar uma cachaça.
Aí eu lembro que eu tomava pitu, daquela época. Eu tomava Forte. conhaque, eu tomava pinga com mel. Ai, rapaz, eu fiquei pensando assim, falei, Deus, tem misericórdia da minha vida. E aí fui crescendo, e tipo assim, fui criando ele usando e chapando e bebendo. E aí fui pra farinha. Aí na farinha já, tipo, já desandei um pouco. Porque a química é diferente da maconha, né? A maconha você ainda conseguia, eu ainda conseguia trabalhar, eu ainda conseguia ter uma vida social. Aí quando você cai para química, aí sua mente já dá uma derrubada um pouco. Aí eu já comecei, tipo, cheirar direto, aí chegou uma época que a farinha já não batia tanto como antes. Aí me apresentaram crack. Aí foi o fim. Aí quando me apresentaram crack, aí foi o fim. Então, desde o início, teve essa influência de pessoas externas te apresentando a Sempre, substância, sempre, sempre tá se incluindo ali no grupinho, sempre. É porque assim, periferia é sempre isso. Não adianta você querer falar que, não. Meu, não tem como, cara. Se você tá num ambiente onde todo mundo fuma, você vai fumar. Se você tá num ambiente onde todo mundo bebe, você vai beber. Porque se você não bebe, existem exceções. A Jennifer é uma exceção. Mas a Jennifer nunca ficou assim, também envolvida. Mas quando você é envolvido em comunidade, em favela, nos rolês, não tem como, cara. Não tem como. E é o que muitas vezes tem à disposição também dentro da periferia, né? Só tem isso, na verdade, né? Tipo assim, você trampa. Hoje eu sou pastora dentro de uma comunidade e eu vejo assim, os caras pegam latinha, pegam um monte de tranqueira e troca por R$ 10. Eles estão com fome, mas eles vão pegar droga. Entendeu? A gente que trabalha com morador de rua, a gente sabe disso. Meu, 5, 10 conto, 20 conto, vai lá e pega uma droga. A sensação eu falo assim, que o crack é a raspa do osso do capeta, porque ela te deixa assim no fim. É o último, eu falo que é o último estágio da vida da pessoa. E para você sair do crack mesmo, ou é Jesus ou é Jesus. Não tem como. Sim. Porque eu lembro que eu trabalhava no centro, eu era vendedora. E eu trabalhava no Vale do Agabaú. Aí a minha gerente, eu era número 1 de vendas. E quando ela via que eu não estava vendendo, ela pegou e falou assim: Andréia, desce lá embaixo, vai lá fumar uma maconha, vai. Aí eu descia ali no Vale do Agabaú e fumava. Só que daí, meu, eu já conheci, ali que eu conheci o crack, porque daí eu já vi os pessoal fumando crack e tal, e aí eu já comecei a fumar E aí desandou. e foram uns longos anos. Não sei ao certo. Você acha que você perdeu algumas fases da sua vida, tanto na infância, adolescência, juventude ali, início da fase adulta, por conta do uso da substância? Eu falo que eu perdi o convívio com a minha família, eu falo que eu perdi o convívio com o meu filho, né? O meu filho mais velho, eu perdi muito convívio com ele, porque a minha vida era, tipo, ficar na rua usando. Eu queria estar na rua usando droga, eu queria estar na rua no rolê. Quem me apresentasse, tipo, e era um negócio tão. Meu, hoje eu penso assim, é muito, muito louco, porque sempre colava com pessoas que tinham dinheiro, que tinha droga e que bancava. Você não tinha, mas a pessoa tinha e fazia questão de estar do seu lado para nós trocar ideia e usar o negócio. Então era dias. Eu lembro que eu ficava. Eu lembro que eu tenho umas amigas que elas falavam assim: não deixa André comprar leite, não. Porque o meu perdido era: vou ali comprar leite pro Denis e já volto. Nunca mais voltava. 3 dias depois, 4 dias depois. E aí o Denis ficava com sua mãe. O Denis ficava com a minha mãe, o pai dele ficava com o pai dele. Assim, o Denis ficava com a minha tia. Mas ele praticamente, o meu filho cresceu criado pelos outros. Nunca larguei assim de mão, mas deixava. Tipo, quando eu lembrava assim, meu, eu tenho um filho. Aí eu, sabe quando você volta para a realidade? E tanto que depois, quando ele ficou adulto, infelizmente ele foi preso e tal. Aí ele, lá na cela, ele falou para mim. Eu nunca me esqueço dessa cena, Jennifer. Eu nunca me esqueço. Ele sentado assim no corral assim. Aí ele pegou e falou assim: a senhora acha que eu não lembro? Que a senhora colocava os caras dentro me trancava, me jogava pro quarto, ficava dentro de casa fumando.
bebendo. Só que ele achava que eu tava transando com os caras, sabe? Eu me lembro de tudo isso, que eu saía na rua, os caras me chamavam de filho da Zé Droguinha, filho da Bob Marley, Hum. sabe? Tipo assim, sabe? Porque querendo ou não, eu moro hoje num bairro bom e eu cresci nesse bairro. E eu era tipo a única. Ovelha negra. Sim, bem lítido, ovelha negra, né? E ele andava no meio dos boys e os caras zoavam ele, né? E eu lembro que ele falou isso. E a nossa relação, eu acho que melhorou muito depois que ele se abriu. Depois que ele, tipo, porque a gente tem uma mentalidade que acha que nossos filhos não estão vendo. Mas então. E que bom que ele conseguiu se abrir em relação a isso, que aí você passou a entender um pouco melhor os sentimentos dele, como ele se Sim, via na relação ali de mãe e filho, E, e você também conseguiu ter essa troca de ideia com ele. Isso é muito bom também. e há tempo, né? Já e tem. você acha que isso interferiu para ele estar naquela situação ali? Eu acho que sim, um pouco. Eu acho que sim. A gente, às vezes a gente fala que não e tal, mas eu vejo a diferença do meu outro. Eu tenho um outro de 19 que ele já me viu crescendo, eu já criei ele na igreja. E ele é totalmente diferente. Assim, Não, por o Denis ter tido mais contato, vivenciado tudo isso, se tenha sido uma criança negligenciada em alguns sentidos, e sim, deve ter interferido para ele sim, chegar sim. onde chegou, Porque se infelizmente. você não fica em cima, é diferente. O Danilo, eu tô em cima. Tudo. Se qualquer brechinha, eu tô ali. Hum, E o Denis, não. Tipo, não me cuidava, como que eu ia cuidar dele? sim. Porque eu tive ele muito nova. Então, tipo assim, hoje eu não critico muitas mães. Hoje eu falo que tudo isso que eu passei hoje é para mim poder olhar para muitas mães, muitas mulheres que estão na rua, que estão na periferia, que têm essa mesma situação, você poder olhar e não julgar. Porque é muito fácil a gente pegar e julgar, não cria o filho porque não quer. Ah, tá aí porque não é porque a mente pira mesmo. A mente com a droga, ela chapa. Você deixa de comer para usar uma droga. E o filho? Ah, come o pão aí que tá tudo certo. E teve algum choque, alguma história específica que aconteceu na sua vida nesse momento que você falou, opa, preciso acordar para a vida, não é isso aqui que eu quero? Algum trauma, algum Ou choque, alguma alguma. história marcante que você lembra dessa trajetória dentro ali do uso, que você fala, cara, aquilo ali tá até hoje na minha mente, Eu me nunca vou lembro, esquecer. eu me lembro, porque assim, eu me lembro que eu tava na Craco e a gente tava no chão, assim, fumando crack. E aí tinha uma mina que ela tava grávida, bem magrinha e só tinha barriga. E ela fumava no cachimbo e a barriga dela, o neném, Jennifer, nunca vou esquecer, o neném, ele vinha tudo para um lado só. Eu via nitidamente assim, ó, o bebê dentro da barriga dela indo para um cantinho assim, ó. Tipo assim, ele se mexia de um jeito na hora que fumava. Eu olhava e falava assim, mano, que loucura. E logo em seguida ela ganhou o bebê morreu. O bebê não sobreviveu. Ela fumava muito. E eu lembro que eu falava assim, eu quero. Eu pensava assim na minha mente, será que se eu tiver mais um filho eu paro de fumar? Será que se eu tiver mais um filho eu paro de fumar? E daí eu fui pra praia e eu já tava num nível assim, péssimo, péssimo. E eu cheguei a me prostituir mesmo, tipo, pra conseguir os 10 do crack. E a minha amiga chegou e meu filho, o Denis, chegou, mãe, compra um sorvete pra mim. Eu falei, não tem dinheiro. Eu sempre fui, querendo ou não, uma mãe que sempre, querendo ou não, na minha pequena força, eu dava sempre alguma coisa pra ele. Ele falou, mãe, compra um sorvete pra mim. Eu falei, mãe, não tem dinheiro. Mas pro crack eu tinha. Aí eu cheguei nessa minha amiga, eu falei, meu, não tô aguentando mais. Chega. Aí eu lembro que eu me prostituí com o velho, eu falei, não dá não, não dá. Aí ela pegou e falou assim, ó, vou te apresentar uma pessoa. Aí eu pensei, mas quem? Vou te apresentar uma pessoa que, querendo ou não, ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua vida. Vamos pra igreja? Lá vem esses crentes chatos, meu, querem me levar pra igreja. Vamos. Se você não gostar, você não precisa mais ir, André, mas vamos. A Estela, te amo, tá, nega? Uhum. Aí eu peguei e falei, tô na roça mesmo, roça e meia, vamos. Meu, eu lembro que eu cheguei na igreja, chorava, 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 chorava. E era carnaval. E eu lembro que tinha umas crianças louvando assim na frente, assim, e uma voz falava assim no meu ouvido: você vai ter crianças assim. E eu pensando comigo, ué, será que eu vou ter mais filho?
Eu quero, mas esse monte? Quero não. E aí fui embora e eu lembro que o pastor fez o apelo, que quer aceitar Jesus. E eu tava no carnaval na praia, eu falei assim, vou nada, oxe, carnavalzão, não, deixa pra depois. Mas eu gostei. Aí ela falou, vamos de novo? Eu falei, semana que vem, quando você for, você me chama. E saí da igreja e fui pro samba. Aí na outra semana eu fui de novo e gostei. Aí na outra semana eu fui de novo. Ela falou, André, você não vai se decidir, não? Eu falei, não quero ser essas crentes com andar com a saia no pé. Vocês são muito chatos. Vocês falam demais, eu não quero, não. E aí ela falou assim, mas Jesus só quer seu coração. Eu falei, é só meu coração que ele quer? É só isso. Se for só isso, beleza. Aí quando foi na outra vez que eu fui pro culto, na hora que fez o apelo, mas eu fui assim, de coração aberto mesmo. E eu falo, Jennifer, que foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. Foi difícil? Foi. Até hoje não é fácil. Se eu falar pra você, a vida de um cristão é fácil, é mentira. Mas é prazeroso. Hoje eu olho pra minha trajetória lá atrás, eu vejo que se não fosse Jesus, eu não estaria viva. Eu já teria morrido. Uma hora ou outra, Satanás ia tragar minha vida. Que o plano dele era esse, porque eu ouvia vozes. Eu ouvi uma voz falando assim: se mata, nem seu filho te ama, nem sua família te quer. Porque chegou uma hora que ninguém da minha família queria ficar perto de mim. Amigos chegavam perto de mim só para fumar. A minha casa vivia cheia de noia. Tanto que quando eu tinha droga, eles estavam na minha casa. Quando eu não tinha, eles não estavam. E quando eles tinham, eles passavam direto pelo portão, tipo assim. Porque o crack ele é uma droga individualista. Você pode estar ali com 20, 30 pedra na mão, mas você não quer dividir. Você não quer dividir com diferente da maconha, que passa para um, para outro, todo mundo fuma. Pega a bebida, você faz questão de estar um monte de gente bebendo. O crack, ela é uma droga individualista, que é só você. E aí, ô, rapaziada, tipo, você se lasca aí, negona. E o processo para ir saindo das drogas foi. Eu falo que não foi tão difícil. Foi sacrifício. Eu tive que negar a mim mesmo, como a palavra do Senhor diz, negue-se a si mesmo, carrega a minha cruz e vai embora. E foi passo a passo. Ah, mas você entrou na igreja? Eu falei, não, rapaz, eu ia para a igreja. Chorava, 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 chorava com os 10 contos no bolso. Chorava, chorava, chorava. Na hora da oferta, eu ficava pensando, dono, 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 dono. E aí, deu ou não Não deu? dava nada. Porque eu queria lá fora. Meu, eu fui o pé fora da igreja e ia pra biqueira. Foram anos. Ah, mas não, mas todo culto eu tava. Teve uma época que eu ia pra igreja de segunda a segunda. Ah, não tinha dia da condução, ia a pé. Ia brisada mesmo, ia doida mesmo. Mas, sabe por quê? Porque as pessoas impõem na mente que igreja, você tem que estar santo. E ao contrário, a igreja ela é um hospital, cara. Quando você tá doente, você vai pra onde? Você vai pra uma UPA, você vai pro hospital. E eu tava doente. E eu precisava me curar aonde? Na igreja. Eu já tinha corrido em várias portas. E nenhuma. Eu vou falar, eu já tinha ido na macumba, já tinha ido no centro espírita. Eu lembro que eu não sei, ia no centro espírita, quase dormindo lá, do negócio lá. E eu ia pro banheiro, eu ia cheirar dentro do banheiro do centro espírita. E eu realmente, Andréia, me encontrei com Jesus, porque eu tive um encontro com ele. E ali, mesmo eu, porque eu via que na minha pouca força, eu saía da igreja, eu ia fumar crack, mas no outro dia ele estava lá me esperando. Ele nunca me abandonava, ele nunca me julgava, ele nunca falava assim, não, você não pode entrar, não, você não vai. Pelo contrário, vai. Eu ouvia aquela voz dentro de mim que falava, vai. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. E a verdade é a palavra. E se eu te falar que eu fui liberta de todos esses vícios pela palavra, não precisei ir para a clínica, eu pedia. Pastor, me interna. Pastor Cristiano, te amo, tá? Pastor Cristiano, tenha uma paciência comigo. Pastor, me interna. Eu chegava no final do culto chorando, pastor, me interna. Ele falava, não, vamos orar. E eu saía e ia pra biqueira. Mas ele, aí no outro culto eu tava lá. E tava indo. Aí a maconha foi liberto pela palavra.
a bebida foi liberta pela palavra. O primeiro vício foi bebida. O primeiro vício foi bebida. Aí depois foi a maconha, a cocaína. Eu tomei, não sei se vocês sabem, na igreja evangélica eles falam em ceia do Senhor, que a gente come corta um pedacinho de pão, que é feito uma vez por mês, um pedacinho de pão que simboliza a carne de Cristo, e toma um cálice de suco de uva que simboliza o sangue de Cristo. E a Bíblia diz que a gente tem que fazer isso em memória dele, do sacrifício que ele fez por nós na cruz. E eu me lembro que, aquele dia eu cheirei a farinha que matou a Cassiele. Não é possível, cara. Porque o negócio era cristalino. Eu nunca tinha visto aquela farinha. E eu nunca, zoiuda, peguei a taturana. Numa só. Quase morri. Tá, beula. Comendo hambúrguer no cotovelo o dia inteiro, assim, ó. Aquele dia eu fiquei ruim. Aí o pai do meu filho chegou de noite, vamos pra igreja? Eu falei, vamos. Eu ia. Eu não tava nem vendo, eu ia. Aí quando chegou lá, o pastor tava um salgadinho do Catinguelê. E o cara que andava com ele, eles começaram a contar o testemunho de como ele se libertar e tal. E eu falei, meu, Deus tá falando comigo, Deus tá falando comigo. Aí o pastor falou assim, se você conhece alguém que usa droga, pede pra ele, toma essa ceia, como se você não, pra pessoa se libertar. Eu falei, se existe um Deus mesmo, eu vou tomar e Seja que Deus quiser. Jesus me liberta. E é muito louco se os crentes estão vindo agora e falam, mas você estava em pecado. Mas sabe tu como Deus opera? A gente não sabe como que Deus trabalha na vida de cada um. Na minha vida, naquele momento, foi ali. Eu comi o pão, nunca mais. A brisa saiu instantaneamente e nunca mais. Os religiosos falam assim, você tem que se batizar para tomar ceia, você tem que estar casado, você tem que dizimar, você tem que não sei o quê, você tem que não sei o quê. E Jesus simplesmente operou da forma que ele quis. As pessoas elas esquecem de ler isso. Quando a gente começa a ler isso, a gente vê que Jesus ele quebrou todos esses protocolos. Ele curava os sábados, não podia. Os religiosos diziam que não podia curar os sábados. Aí ele falava assim, no sábado você come, no sábado você bebe, no sábado você toma banho, eu não posso curar porque é sábado e você não quer. Então tem coisas assim que a gente tem que começar a ler as escrituras e entender. Quando eu comecei a ler verdadeiramente a palavra de Deus, eu falei assim, não é por aí. Tanto que Deus me tirou desse sistema religioso todo, e hoje, pela misericórdia, a gente tem um ministério próprio, né? Boa. Não que eu sou contra. Não, eu fui criada assim, mas Não faz parte, não é adepta a isso, né? E é algo que eu aprendi muito com ela, porque eu me sentia mal em algumas igrejas, porque eu sentia que eu era julgada de muitas maneiras. Eu sempre fui uma pessoa assim, muito espontânea, doidinha e tudo mais. E aí eu não me encaixava naquele padrão, né? E já com a Andrea nunca teve esse padrão. Ela tratava todo mundo com a sua individualidade, como ela já fez N cultos dentro de casa de acolhimento para pessoas trans. Sempre fez trabalho com população em situação de rua ou vulnerabilidade social. Então, ela nunca teve essa questão de, é só esse público que eu vou trabalhar. Por exemplo, essa questão da ceia. Eu vou para outras igrejas hoje em dia que me convidam, minha prima acaba acompanhando algo do tipo, e aí as pessoas falam, você é batizada? Tipo assim, antes de eu tomar o negócio. E aí eu pego e penso, eu falo, sou sim, só por conta dela, porque com ela eu nunca tive isso. Era assim, ela falava, Jennifer, é seu direito, Deus vai trabalhar da forma que ele precisar trabalhar com você. E ali eu me sentia bem, sabe? Eu creio assim, se você não é digno de comer um pedaço de pão e um copo de suco, você também não é digno de entrar no reino de Deus. Se você não está apta a tomar, quem dirá entrar no céu? Então, assim, é muita religiosidade. A Bíblia diz assim, examine-se o homem a si mesmo nessa parte. Se examine. E eu creio que ali é a cura, a libertação. Né? Jesus, eu acho linda aquela passagem onde Jesus gospe no chão, pega a lama, faz um barro e passa no olho do cego. Ele não precisava disso, ele só podia falar, tá vendo? Ele era Jesus, mas ele cuspiu no chão, fez uma lama e passou.
Então, assim, Jesus, ele era fora da curva, ele sempre foi um cara fora da curva, fora do sistema, porque ele queria mostrar que não é do jeito do religioso, é do jeito dele. Sim. Não que a gente não, mas ele sempre falou, vá e não peques mais, né? Tá curado? Tá, e não peques mais. E muitas vezes, eu vou seguir, eu vou te seguir. Jesus falou, não, volta para tua casa, volta para tua família. É igual quando a gente faz trabalho com os moradores de rua. A gente trabalha com os moradores de rua e fala a mesma coisa para eles. Fala assim, olha, a primeira coisa que a gente fala, volta para tua família, volta para tua casa. Se tem uma parte assim, quando a gente começa a ministrar, a gente começa a pregar, a falar de família, eles ficam completamente fora de prumo. Eu lembro que era Dia dos Pais, a gente foi fazer um trabalho com os moradores de rua de Santa Amaro. Eles choravam, aqueles homens grandão, velho, e a baba misturada com a farinha, misturada com a cachaça, e junto com a barba. E eles choravam assim, incessantemente, porque se tem uma coisa que mexe muito com todos nós, é a família. E a primeira coisa que a família faz, infelizmente, elas não aguentam, é pôr pra fora. Então, aí nesse período você deixou a cocaína e depois entrou pro processo de deixar o crack. Foi outro B.O. também. Foi outro Mas B.O. foi dentro da igreja que você. Tudo. Eu acho importante as pessoas se apoiarem na fé, independente da religião que a pessoa está Seguindo. inserida, onde Uhum. ela está frequentando. Acho importante que a pessoa tenha uma fé para algo que ela acredite, Sim. que seja Acreditar em superior algo, à né? droga, superior à própria vida dela. Porque no momento que ela tá sensível, ela tá vulnerável, ela vai ter alguma coisa para se apoiar Sim. opa, deixa eu subir esse degrauzinho aqui para ver se eu consigo Deixa eu me agarrar sair em dessa alguma situação. coisa. Me agarrar em algo invisível, mas é ali. E ali eu fui vendo que ele foi me dando força. O crack também, o crack, eu me lembro que foi nesse tempo que eu queria engravidar. Que eu falei, meu, eu preciso engravidar. Quem sabe se eu tiver um filho, eu paro. E aí eu me lembro que eu já estava dentro da igreja, já me libertando de todos os vícios, mas ainda fumava um crack. E aí eu me lembro que veio uma amiga minha e ela tinha 5 filhos. Não sei se você lembra aquela época que o PCC deu o toque de recolher, Sim, com há muito certeza. Eu tempo era atrás. criança, lembro. E aí ela vinha lá na Sabará com aqueles 5 filhos pequenos, né, pastora Andréia, eu te amo também. Ela vinha com 5 filhos pequenos, ia lá na minha casa. Ela morava lá no Trevo da Sabará, e ela ia lá na minha casa e fazia campanha de oração para me libertar do crack. E eu lembro que ela fez essa campanha na minha casa, e aí eu falei assim, aí eu tava vendo a televisão, e eu sapeando assim a televisão, aí o pastor virando a televisão e falou assim, ó, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu nunca me esqueço dessa palavra. Você que tá aí, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de vós. Aí eu me parei e entendi. Eu falei, meu, se eu me sujeitar a Deus e eu resistir o diabo um dia, 2, 3, vai ter uma hora que ele vai fugir. Se a palavra for verdadeira, isso vai acontecer. Foi. Foram 5 dias na minha casa, trancada num cômodo, um calor. E eu batendo cabeça assim, debaixo do cobertor, tremendo da abstinência. Eu falei, não vou sair. Isso já se fazem 20 anos. Logo em seguida eu descobri que eu estava grávida do meu menino mais novo, que agora tem 19. E nunca mais Nunca mais. teve nenhum contato com crack. Não. Já fui lá no centro ministrar, já fui várias vezes pregar a palavra. De vez em quando ainda me dá uns gatilhos, assim, quando eu vou lá, sabe? Me dá uns certos gatilhos, mas aí eu já. Não, 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 não. Você chegou a frequentar a questão do NA ou Eu AA, fui uma alguma vez, não coisa gostei. assim? Pô, fumava demais, falava demais. Eu fui uma vez. Para você ver como os trabalhos eles tratam, né, cada individualidade. Você não foi uma coisa que se adaptou a você, ou Não, acho super favorável. Sim, sim. Acho super favorável. Eu acho mó Alcança da hora pessoas. quando a pessoa fala assim, só por hoje. Porque na verdade é só por hoje. Né? Se eu falar pra você que não é só por hoje. Né? Hoje eu tô aqui, amanhã aquele que tá de pé, cuide-se para que não caia. É bem assim. Aquele que tá de pé, a gente tem que tomar cuidado que não caia. Eu nunca mais vou voltar? Se eu não vigiar, eu volto. Se eu não vigiar a mim mesmo, eu volto. Né? Porque, ó, eu ainda moro no mesmo lugar. Mas o da hora mesmo, assim, que eu moro no mesmo lugar, as pessoas elas olham pra mim e falam assim, verdadeiramente, a André é uma mulher de Deus. A André mudou. Você falou que teve um determinado momento que você estava fazendo uso na Cracolândia, na cena de uso da Cracolândia. Você
chegou a ficar lá alguns dias? Ou você ia pra casa, ia pra lá, ia pra Não, casa, ia pra lá, ou ficava lá diretão? era mais fácil. Tipo, uma semana, 15 dias eu ia em casa. Eu não aguentava ficar em casa. Porque eu queria fumar. Aí eu voltava. Mas esse foi um processo de uns 2 meses. Aí que entra como Deus já trabalha. Foi um processo de uns 2 meses assim. Eu sentia saudade do Denis, aí eu voltava. E aí eu namorava com. Namorava não, né? Dava pro cara lá que traficava. E aí eu via que ele chegava com uma pedra desse tamanho e dividia em vários pedacinhos e vendia. Aí um dia eu ouvi ele falando: Ah, eu peguei essa pedra em tal, eu peguei essa pedra em tal, porque eram umas grandonas, umas bichonas, né? Eu Uhum. peguei isso em tal comunidade. E essa comunidade é perto da minha casa. Aí teve um dia que eu falei: Quer saber de uma coisa? Eu vou descer lá. Vou ficar pagando. Aí ele me traiu com uma mina lá, eu já fiquei injuriada na hora. Eu falei: Quer saber de uma coisa? Eu vou lá buscar. Uhum. E aí eu comecei a ir buscar nessa comunidade. E depois de 10 anos, eu fui ministrar nessa comunidade. Me convidaram para fazer um culto ao ar livre. Eu fui ministrar nessa mesma comunidade. E aí, quando chegou lá, eu lembro que tava vários pastores, vários missionários, todo mundo pregou, aquela coisa toda, e me deixaram por último, tipo assim, deixaram por último. Aí eu bem quietinha, aí na hora que eu fui ministrar, Deus me usou poderosamente, poderosamente, poderosamente. Naquele dia foram mais de 10 almas que aceitaram Jesus. E quando eles levantaram a mão, aceitaram Jesus, o Espírito Santo falou para mim: Você vai largar eles aí? Eles aceitaram Jesus e agora? Favela, não tem igreja, não tem nada perto. Pode voltar. Ninguém queria espaço. Imagina. Aí eu falei: Então, tem alguma casa aqui para fazer o culto terça-feira? Que dia que eu posso vir aqui? Terça-feira. Ele: Não, não, tem sim, tem sim, tem sim. Pode vir, a senhora vem. Porque um monte de gente fala que vem e não volta. Tipo, vou falar a real. Só vai lá, tira foto, mostra que tá na favela, que tá fazendo ID, mas não continua. Por quê? Gasto. E também Porque não dá retorno, né? não dá. Desculpa falar. Vamos ser sinceros. Igreja hoje, infelizmente, é um comércio. Sabe? Se não der retorno, tem muitas igrejas que são de Deus, tem. A Bíblia diz que tem muitas igrejas pequenas. Eu creio na igreja pequena. Porque você não conhece o membro pelo CNPJ, você conhece o membro pelo CPF. Adorei, muito bom. Eu conheço Muito cada um, bom. a gente conhece cada um pelo nome, sobrenome, sabe o que come, sabe onde mora, entra na casa, senta. Igreja grande, o pastor sai, você nem vê, ele nem sabe da sua vida, rapaz. Ele ministra lá em E bufufa no bolso. Essa é a minha crítica em relação à religião. Minha principal crítica é: se é um espaço aberto para cura, para fé, Acolher. para acolhimento, para escuta e acolhimento, por que que na prática a grande maioria das vezes, acredito eu, não é assim. A galera vai para a igreja buscar um suporte, um apoio emocional ali, espiritual, e tem a porta fechada na cara da pessoa no sentido de, não no sentido literal, mas no sentido de não ser acolhido mesmo. E E ter é o que a essa, gente e também acaba ter, vendo muito. e também ter essa questão, né, de escolher qual é o público, com quem vai lidar. As pessoas acabam tendo muito preconceito dentro de É igrejas porque, na grandes. verdade, o que que acontece? A própria palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu vou te falar, vamos ser sinceros, se entrar hoje na política e você vem entrando você pode ser os crentes que for. Você vê o dinheiro, você vai se corromper. A gente viu Salomão se corrompendo. Salomão era um homem muito inteligente, riquíssimo. Ele tinha um temor de Deus, ele viu tudo que tinha acontecido. Mas quando ele viu o dinheiro, ele era o homem mais rico, ele era o homem mais sábio, ele se corrompeu com mais de um monte de mulher. Não tem como. Então, assim, eu falo assim, quanto mais dinheiro entra, mais a pessoa, infelizmente, mais a pessoa se corrompe. E hoje em dia eles procuram muito isso, né? A questão monetária. Assim, existem pastores de igreja grande? Existem pastores de igreja grande corretos? Existem. Mas São poucos. são exceções.
E São exceções. dentro dessa questão religiosa, você sofreu preconceito dentro desse território por ser como você é, por ter suas características, ser uma mulher preta, ser uma mulher autêntica, se vestir da maneira que você acha que se sente bem, porque a gente vê que você não segue o padrão em nenhum sentido. Glória! Aleluia! E você sofreu, você sentiu esse Até preconceito? Até hoje, ai, pastora, mas a igreja tem que vir de saia, viu? Beleza, a gente respeita porque são usos e costumes. Uhum. São usos e costumes da igreja. Se eu não gosto, eu saio. É simples. Eu penso assim, se você tá numa igreja grande, você tá porque você gosta. Né? Se você é apoiada ali, se você. Porque assim, igreja grande, o que é que acontece? Tem aqui o pastor, e quantos mais membros ele tem que cuidar? Ele divide, ele vai terceirizando esse trabalho. E existem pessoas de fé mesmo que cuidam de você, que te abraçam, que te cuidam. Existe, sim. certo? E só que assim, quando você tá nesse meio, você sabe que é um lugar reservado mais para homem, né? Uma elite branca, né? Você tem que ter feito em 999 cursos. Para você ser chegado a ser um obreiro, você tem que fazer uma. E a Bíblia diz que você tem que ser um homem de uma mulher só, que você tem que ser de caráter, né? Você tem que ser dizimista, fiel. Né? Eu sou de uma época que para você São tomar N regras para você se adaptar ali, para àquele você ambiente. tomar a ceia, essa ceia. Eu sou de uma época que para você tomar a ceia, você tem que estar seu nome lá no dizimista. Eles não querem saber se você traiu sua esposa, se você bateu na esposa, se você é um mau pai. Eles querem saber se o seu nome está no caderninho do dizimista. Tanto que antes de você entrar na igreja, eles te davam uma Deu ficha. dinheiro, toma. Não deu, não me- toma. Meu mês tal tá aqui, pode entrar. Que absurdo. Meu Deus do isso. céu. E também é uma questão bem machista também dentro desse. E quando eu comecei nisso, tipo assim, mas a gente vai ficar lá na favela com ela? Aí no começo era aquele todo mundo, nossa, vamos, né? Aí chegou uma época que, você lembra? Todo mundo abriu mão e te deixou lá. Mas foi o próprio Deus, porque foi logo quando entrou a pandemia. E como a gente já tinha autonomia, porque, vou ser bem sincera, entrava oferta na igreja, entrava dízimo, porque eu não sou contra o dízimo, nunca. Não sou. Porque, que nem eu falei, eu gastava muito dinheiro na droga, na biqueira. Gastava muito dinheiro no bar. Gastava muito dinheiro na prostituição. E nunca tive nada. Nunca tive nada. E quando eu decidi entregar a minha vida ao Senhor, não é só a minha vida, o meu dinheiro também. E eu entrego na mão do Senhor para mim, a melhor poupança, melhor rendimento, CDB, NDB, para mim é entregar na casa do Senhor. Porque eu sei que Deus, ele vai honrar. Ele nunca vai me deixar falando. E aí eu lembro que eles queriam esse dinheiro, a igreja queria esse dinheiro para levar para a sede. E o pessoal da favela não tinha gás, não tinha comida, não tinha nada. Eu falo, mano, o pouquinho que entra, Não vai ser reinvestido para se não vai eles? ser reinvestido para eles. Não Aí tem Deus, sentido. aí Deus começou a falar no meu coração, sai. Saiu. Ô, glória. E aí você construiu ali, eu lembro, era uma igreja de Madeirite, gente, numa comunidade que não tem nem saneamento básico. Não Que tinha, o né? negócio era feio mesmo. Tipo assim, infelizmente, N negligências ali. E aí ela construiu aquela igrejinha ali, acabou se desvinculando, né, dessa parte religiosa e de outras igrejas, se desvinculou disso e criou essa igreja dentro onde ela buscava droga quando Exato, ela estava no período de uso. exato. Na mesmo lugar. E isso é muito simbólico. E eu queria saber também, em que momento que você decidiu, serei pastora? Como foi isso? Eu não decidi, Jesus que decidiu, porque por mim eu não seria pastora até hoje. Por mim eu tava no banco, glória, aleluia, e ia embora. Mas não teve jeito. Quando você é escolhido, meu irmão, não tem para onde você correr. E o que isso desperta em você hoje, o fato de você ser uma Hoje, pastora, ter o seu ministério? eu posso falar, eu acho que depois do título de mãe, é o título que mais amo. Não financeiramente, porque graças a Deus eu trabalho, meu dinheiro praticamente vai para dentro da igreja, eu já tô aqui pensando, meu Deus, tem que pagar o aluguel da igreja, Jesus amado. Mas assim,
você vê a vida das pessoas sendo mudadas, sabe? É você ouvir um feedback. Meu, se hoje eu tô na igreja porque Deus usou a pastora Andréia. A pastora Andréia pegou na minha mão, a pastora Andréia nunca me abandonou, a pastora Andréia, independente do que eu era, a pastora Andréia estava comigo. É, lá a comunidade, ela é muito, vou dizer, uma das maiores do negócio de droga, como que se diz? Do tráfico, né? E eu vou te falar a verdade, assim, trabalhar ali, muitos abriram mão. Eu não seria pastor em outro lugar. Se você falar para mim, ai, André, seja pastora de uma igreja, não quero. Eu quero ser pastora lá. Eu amo ser pastora lá. Você quer estar no território mesmo, na onde você sabe, sente que precisam de Da onde você. eu saí? Entendeu? Bom Porque é muito demais. fácil você ser pastora de um lugar onde que não é. Eu quero mostrar para eles, olha, se eu conseguir, você consegue. Se eu sair, você sai. Se Deus mudou a minha vida, ele vai mudar a sua. E com moradores de rua também não é diferente. Hoje a gente vê vários testemunhos de quando a gente fazia os cultos em Santa Amaro, hoje lá na igreja, pela misericórdia de Deus. Eu sempre falava para Deus, eu quero uma igreja que a minha igreja do barraco não tinha banheiro. É. Porque se eu colocasse um banheiro, ficava faltando 2, 3 cadeiras. E eu preferia a cadeira do que o banheiro. Tanto que quando pegou fogo, a gente ganhou um dinheiro, pegou A comunidade inteira pegou fogo. toda a comunidade, meu amigo, pegou fogo. Perdeu tudo. O pessoal perdeu tudo. E aí fomos morar na calçada. E a gente ganhou um dinheiro que dava para levantar outra igreja. Aí eu virei que sou eu e a outra pastora, eu e a pastora Vanilza, minha parceira, que eu amo demais. Hoje eu sou crente da palavra porque aprendi com ela, que eu era crente muito do movimento. Hoje eu sou crente da palavra. Boa, Amém. boa. Aí eu aprendi com ela. Porque a gente nunca sabe tudo, né? A gente está aqui nesse mundo para aprender. E aí eu falei, pastora, esse dinheiro que entrou, vamos pagar aluguel para eles. Aí a gente pegou as famílias da igreja, que não dava para todo mundo da comunidade. A gente pegou a família da igreja, pagamos o aluguel, colocamos eles numa casa. O tempo que o dinheiro que deu a gente mobiliou para eles ficarem lá dentro, entendeu? E a igreja ficamos no beco, literalmente no beco. Elas ficaram fazendo na rua, no beco mesmo. Não, parede é o de menos. Por que eu quero uma parede para a gente cultuar um dia na semana e o pessoal falando na rua? Não tem lógica isso. Boa. Não tem lógica. E o pessoal dormindo na calçada, o pessoal não tendo onde dormir, tá louco. Aí a gente pegou, ficamos no beco, aí depois fomos para uma casinha, e agora a gente está num espaço que é um melhorzinho, graças a Deus é na avenida, que é onde a gente tem um banheiro e a gente consegue fazer aos sábados, é o último sábado do mês, a gente dá almoço para os moradores de rua de lá, da comunidade mesmo, porque lá tipo virou uma mini Cracolândia. E aí a gente dá almoço para eles tomam um banho, tomam um café, é um momento de oração. E por quê? Porque eu queria que eles entendessem que a igreja é para eles. Boa. Que quando eles passassem em frente da igreja, não só olhasse e entrasse. Pode entrar que não vai ter julgamento. Quantas vezes eu estou no altar ministrando, orando, passo um lá e falo, fulano, entra, bora no meio do culto, entra! É, para mesmo. Em maio do ano passado, teve aquela dispersão daquela cena principal da Cracolândia no centro de São Paulo, lá na Rua dos Protestantes, e você se fala agora que tem uma mini Cracolândia, uma cena de uso um pouco menor, lá na Zona Sul também. Você acha que foi no mesmo período que meio que espalhou do centro Sim, e foi para outras regiões, ou já havia essa cena de uso? ali já havia, não tanto como agora. Mas depois da dispersão do centro, Sim, aumentou. Entendi. sim. Não só ali. E há quem diga que a Cracolândia acabou, né? Assim, Caraca. eu costumo dizer assim, aquela concentração, eu não sei se chegou Sumiu. meu. Eu trabalho lá. Trabalho e moro lá no centro. Ela realmente, aquela concentração gigante, não tem mais. Você não vê. Ali, eu vou te dizer que era o reduto de Satanás ali. Eu vou te dizer com toda a convicção. E eu me lembro que tem um pastor de uma igreja chamada Grito de Rua, depois você procura. Com certeza. E ele fazia esse ato profético ali na Rua dos Protestantes, toda a semana. Ele ia lá, ele orava, ele impunha as mãos, eles cantavam, eles adoravam, ele não levava comida, ele só levava a oração. E
depois que ele começou a fazer esse ato, acabou. Mas é que a gente acredita que não tenha acabado, mas dispersado. Por É. exemplo, a gente vê que depois que a Cracolândia ela teve aquele, né, aquela muvuca toda ali, deu uma diminuída, vários outros pontos da cidade inteira de São Paulo começaram a ter um maior número de população em situação de rua Mas- dentro do uso, tipo assim, debaixo de ponte, que nem, por exemplo, você estava comentando que É. ali debaixo da ponte, perto do Da Roberto Marinho. da comunidade ali da Espraiada, tá muito movimentado em relação Sim. a essa população. E aí a gente acredita que, tipo assim, essas populações elas só se dispersaram, mas realmente o problema em si eu- não acabou. Mas assim, o problema em si vai ser difícil de acabar, porque eu vou falar com propriedade. Para você sair da droga, da Cracolândia, eu lembro que quantas vezes eu ia e voltava. Eu ia e voltava. Porque aquela concentração ali, ela tinha o poder de te chamar, de você querer estar ali, de você querer estar ali no meio deles. Hoje, querendo ou não, dispersou, mas é menos, como que eu vou dizer? É menos quantidade. Muitos voltaram para casa, muitos se decidiram não ficar mais ali, porque ali era um reduto mesmo, era como se fosse assim, o centro do cão mesmo, que tipo assim, aqui eu mando, aqui eu reino e aqui ninguém toma. Esse território do demônio não existe mais. Se dispersou para vários lugarzinhos, mas em menos quantidade. A gente pode olhar na época em comparação da pandemia que a gente trabalhou, que a gente viu, que era só nós na rua. Ninguém queria chegar perto da A gente. gente não usava nem máscara. A gente não usava nem máscara. Mas no período da pandemia, eu já trabalhava na cena de uso da Cracolândia, lá no consultório na rua, e foi um período que o fluxo também se movimentou para a Praça Princesa Isabel. E devido à pandemia, a questão de desemprego e tal, muitas famílias também começaram a ir para lá. Sim, Mesmo que não sim. fizessem uso de substância, tinha muita família, pai, mãe ou Desabrigados. só a mãe, com crianças e ficavam na Praça Princesa Isabel, e ao lado estava a cena de uso da Craco estourando. Estourando. Porque é isso, a pandemia veio para fechar um monte de porta também, um monte de Sim. comércio, acabar com oportunidades. Surgiram outras oportunidades em alguns sentidos em relação à internet, mas pro desemprego foi um período Foi muito ruim. muito ruim Foi, também. foi péssimo. A gente nunca viu um cenário de fome como aquela. Sim, pra gente que fazia projeto social na época foi loucura. E era assim, todos os dias, porque tanta gente precisava de ajuda que não dava pra não se movimentar. Então era assim, correndo atrás de tudo que dava. Ah, a pessoa doou um pouquinho de roupa, a gente ia lá pegava esse pouquinho de roupa. A pessoa doou 3 fardos de água. Ah, 3 fardos de água faz toda a diferença, porque era muita gente precisando Era de muita. alimento, de água, de roupa, Muita. de vestimenta, de casa, de A gente chegava, qualquer suporte que lembra que a gente precisasse. chegava a distribuir quase 300 marmitas. E assim. Nossa! Um piscar de olhos. E entrando nessa parte de projetos e etc., fala um pouco sobre os projetos que você criou dentro dessa comunidade e como que você acha que isso impacta na vida daquela população. O evangelho em si, eu acho que já é um trabalho de mudança de vida, né? Hoje eu olho com prazer, com amor para a vida dessas pessoas que permaneceram em Cristo e que, tipo, moravam em casas de madeira e hoje tem casas de tijolo, conseguiram criar seus filhos, que nem domingo agora o testemunho do irmão, do obreiro lá da igreja, que tinha um Palio, agora trocou por um Renault, e ele chorando, que tipo assim, e há 4 anos atrás, Jennifer, eles moravam num barraco cheio de rato. Hoje eles têm a casa deles, hoje eles criam os filhos deles, hoje trocou um Palio, tá melhor do que eu, o Brasil tá melhor do que eu, porque não tô no Palio. Trocou o Palio por um Renault. Todos eles têm carro, todos eles conseguem viajar, sabe? Eles fazem planos, né? E hoje, assim, eu falo, para a glória de Deus, nós estamos com um projeto Agir e Transformar, que a gente está dando aula de balé para as meninas. Oh, coisa mais linda, Oh, meu minha Deus do céu. filha, tão linda. Elas tudo de rocinha. Ai, meu sonho de consumo. E karatê. E já estamos implantando inglês, porque eu acho essencial e eles querem. Boa. Eles querem. Eles têm me pedido muito aula de inglês. Os adolescentes, os pequenos, eles querem aula de inglês.
E curso profissionalizante. A gente vai entrar agora no mês de junho com cílios, design de cílios, design de sobrancelha, cabeleireiro e transista. E você Bom demais. enxerga esse impacto, né, na vida delas. Sim! Tanto que o professor, tem hora que eu não fico perto, o professor fala assim: nossa, eles falam, Jesus não gosta, viu? Jesus não gosta, você viu que Jesus não gosta. E eu acho muito da hora, porque assim, quando eu entrei lá, eles andavam tudo de chinelo, né? Tipo, é a vida deles, andar de chinelo, ia pra igreja de roupão, de chinelo. E eu vim de igreja que todo domingo a gente tinha que estar, pá, né? E aí eu lembro que a primeira vez que eu fui, quando eu comecei a ficar lá com eles, eu também estava andando meio relaxada. Aí de um Espírito Santo falou assim pra mim assim, olha, por que que pra igreja grande você vai arrumada e pra lá você tem que ir desarrumada? O Deus que tá lá é o Deus que tá lá. Aí eu falei, é mesmo, né? Aí eu comecei a me arrumar. E eu acho da hora porque as meninas, elas me acompanham, as piquititica. Aí elas chegam na igreja assim, ó, pra mostrar que estão de gloss, aí de brinco combinando com. Tipo assim, elas aprenderam a se cuidar, as mães aprenderam a se cuidar. É outra coisa que você também engloba, né? Porque eu mesma já participei de alguns projetos com a Andrea, que Sim, ela levou o Dia da Beleza para a comunidade, que ela levou pessoas para falar também de assuntos sexuais, porque também estamos falando de pessoas que têm pouca informação, então acabam tendo muitos filhos, e exato. a gente tem que incentivar e trabalhar ali psicologicamente para que aquela população tenha um olhar crítico sobre isso. E aí é isso, né? Você acredita então que a fé ela ajudou a criar essa identidade e esse foco Hoje de eles futuro. não tem mais aquele montão de filhos que estão comigo, graças a Jeová, aleluia. Eu falei que ia castrar tudo. Aí agora elas Muito bom. pararam. Tipo, uma pôs o DIU, o outro marido operou, a outra colocou Implanon? esse daí. Tanto que eu tô com um projeto com um rapaz da gente fazer um dia lá para eles colocarem Implanon nas mulheres que quiserem. Muito Eu bom. falei, por favor, coloquem todas. Assim, falar que vai, dá o braço aqui, a força, vai, foi aí. Não, e é muito legal ouvir isso, eu, Jennifer, porque faz tempo que eu não participo de nenhum projeto com a Andrea, mas eu acompanho, né, à distância, e na época que eu participava, chegou algumas vezes da gente levar caixas e caixas de Sim, anticoncepcional, sim. e todas elas se recusarem a usar, todas elas se recusarem a pegar o E nunca anticoncepcional. mais tá grávida. E sim, e falavam que o anticoncepcional engordava. Aí eu ficava, uai, e gravidez emagrece? Muito bom. Então, tipo, elas não tinham essa consciência e nem queriam ter. Então, se Sim. hoje elas já estão criando esse olhar mais crítico e pensando realmente sobre o que isso pode interferir, tanto na vida É delas isso quanto mesmo, na né? vida das crianças, isso mesmo. é muito bom ouvir isso, porque, caraca, a gente tentou muito. Muito, muito. Porque é um trabalho assim de persistência. Sim. Você tem que ficar sempre ali no pé. Gente, não dá. Vocês são novas. Gente, vocês precisam ter vida, vocês precisam trabalhar, vocês precisam estudar. Olha, tem um supletivo. Vamos fazer supletivo, vamos fazer Boa. curso, vamos incentivar e vamos para cima. Aí, traçar meta, objetivo, Sim. bora dar um passinho de cada vez para alcançar aquele objetivo. Sair daqui, Interessantíssimo. entendeu? Agora, graças a Deus, eu já ouvi falando assim, a gente tá pensando em mudar. Isso, glória a Deus. Sabe, é isso, o evangelho, ele é transformação. A gente não visa só os pixies. Hum. Pix vem trabalhando. Ali a gente quer ver a vida deles mudada, ver eles sendo transformados. Esse dia mesmo eu peguei eles e falei assim, ó, não quero mais ninguém aqui pegando doação. Vocês não precisam mais. Sabe? Vocês, graças a Deus, hoje vocês estão num nível diferente. Vocês estão todos trabalhando. Vocês, graças a Deus, têm a profissão de vocês. Porque até nisso eles são viciados. Sim. A gente também tem bastante isso no território, porque, né, às vezes, não sei se é uma questão de que tenha faltado muitas vezes, e eles acabam acumulando, mas na comunidade, eu mesma fazendo alguns projetos com a André, a gente via bastante. Tipo assim, por exemplo, você tem 5 cesta básica fechada em casa, se chegou um carro para doar, você vai lá e pega mais. E aí aqueles alimentos vão se acumulando, mas você continua pegando. Sim. Então é E também muitas das vezes estragando, muitas das vezes estragando. o rato comendo. Eu já cheguei a ver, tipo, jogando N de alimento fora porque o rato morreu.
E é muito louco porque a gente lembra da passagem lá de Moisés, quando Moisés tirou o povo do Egito e levou e queria levar para a terra prometida. E chegava lá, Deus, ele descia do céu, pão e carne, e falava, não guarda, que de tarde eu vou prover. O povo ia e guardava. Hum. E estragava. Quer dizer, a provisão de Deus, ela vem e não deixa faltar. Se você está trabalhando, Deus não deixa você faltar. Agora, se você ficar em casa, deitado, olhando para o céu, esperando, aí não vai vir nada, meu bem. Chuva, chuvisco, esquece. Então, assim, trabalhem, estudem, se formem, se dediquem, vão para cima. E graças a Deus, a gente tem visto a mudança neles assim, aos olhos claros. Assim, quando a gente olha a foto de 5 anos, 6 anos atrás e vê a foto de hoje, a gente vê a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Sim. A gente vê que ali Tem um propósito. tem. Muitas vezes eu quis sair. Ih, filha! Muitas das vezes, muitas. Eu lembro, porque é complicado lidar com pessoas, é complicado, né? A gente até falou aqui sobre isso, a questão da intenção, né? O que você faz com a intenção de ser bom, o que você faz com a intenção de ter algum retorno. É. Se você espera retorno, então você não é bom, você só tá esperando que venha pra você. Porque até fazer o bem cansa. Cansa. Cansa, A gente cansativo a gente demais. falou isso até ontem, no episódio de ontem, como os profissionais da área, todo mundo que trabalha com essa questão de saúde mental, geralmente psicologicamente é exaurido, sabe? Tipo, é cansado, porque é uma coisa que Porque suga a nossa a Bíblia energia. diz assim, não canseis de fazer o bem. Por quê? Porque até o bem cansa. Sim, De cansa você muito. fazer o bem cansa, porque você tá ali. Pô, a gente sabe, nem todos querem. E você dá casa. A gente já montou casa, e não foi, Já. Jennifer? Nós já montamos casa. Pô, tiramos da rua, montamos casa, e daqui a pouco a pessoa tá na rua de novo. Tiramos da rua e colocamos na casa de recuperação. Não dá 3 meses, a pessoa pula o muro e volta pra lama de novo. Tá ali comendo e bebendo e não quer. Eu acho que a gente, por tentar ser bom, a gente tem que esperar. Não tem que esperar nada em troca. Nada. Só se a pessoa Faz. for grata, beleza, ela foi grata, que bom que a gente criou um vínculo, vamos fortalecer isso a partir de agora. Mas se ela for até ingrata em relação a isso, você foi bom, e é isso. Você ganha por ser bom, e ponto. E temos um presente pra você. Aê, tá bom demais! Favela venceu! É muito simbólico, mas é com muito carinho, que é uma camiseta do Olha nosso projeto. que coisa mais linda! Espero que Eu falei pra goste. Jennifer, se você não me der uma camiseta, vai servir? Agora emagreci, serve. Olha. Deus abençoe esse projeto. Amém. Assim, eu tô muito feliz mesmo, de verdade, de poder participar. Eu lembro quando a Jennifer fez, eu falei assim, se a Jennifer não me chamar, ela vai ver. E eu vou falar, era meu sonho, sempre participar de um podcast, que eu acho que a nossa voz precisa ser ouvida. Boa. Tem muita gente dentro da comunidade, tem muita gente no meio da rua que precisa ser ouvida. E de verdade, mostrar a realidade que é mesmo de verdade. E eu sei que a Jennifer tem esse olhar, ela sempre teve. Sim. Mesmo ela sendo boizinha, mesmo ela sendo bonitinha, toda menininha, ela sempre foi virada para esse lado social. Ela sempre voltou o olhar dela para esse lado social. Eu acho que é por isso que Deus sempre tem colocado as mãos sobre a vida dela, não tem deixado ela cair, porque Deus sabe o projeto que tem na vida dela. E eu sei que isso é um sonho dela. Sim, sim. E agora é nosso. Com certeza, inclui você também. Ô, você é doido, nosso. vida, orando, já clamando, vamos divulgar agora. Ela nem todo mundo já falou, segue aí, Narrativa. Ei, segue aí, viu? Agora vocês vão seguir Narrativas Urbanas, esse podcast top. Vamos fazer viralizar o bem, vamos fazer Boa. viralizar Eu coisas amei o reais. de ontem, viu? Do menino do Capes. Do Ibsen. Ela viu só um dos cortes que o Vini gravou e ela já, Boa. tipo, Ah, Aí o meu sim. corte você coloca uns cortes top, hein, filho? Só amor. Fernandão, o homem do audiovisual. É, viu? o Só café. também tudo. O homem do café, o varão do café, aleluia! Boa, boa. Para finalizar, você gostaria de falar alguma coisa, trazer alguma oração, uma mensagem que de eternize esse positividade? episódio. Fala pra galera. Vou falar. Aqui, ó, que chique. Foca em mim, olha pra mim. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não tem como você ser liberto se você não conhecer a verdade. E a verdade sempre será a palavra de Deus. Que
cada um que passar por este lugar, eles se sintam honrados, abençoados. Que Deus levante esse podcast para a glória dele. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus, para ele. Que diminua nós, para que cresça o Senhor. E eu creio que este lugar vai ser um lugar de bênção, vai ser um lugar onde Deus vai honrar e vai chegar uma época. Grava isso, que vocês vão viver só de fazendo podcast. Amém. Amém. Estamos precisando. Você também, viu, As Varão? desculpas estão acabando. Amém, amém. Muito Vocês vão obrigado. poder viver só de fazer podcast. Porque, como diz, nunca nos cansemos de fazer o bem. E eu sei que vocês não estão aqui para viralizar. Vocês estão aqui para a gente poder se expressar, para a gente poder falar. E nunca olhe, nunca julgue nada, ninguém. Você não sabe qual foi a história daquela pessoa. Seja que está na rua, seja que está na Cracolândia, seja que está num prostíbulo, seja que está jogada num beco. Eu lembro que a Jennifer conversava horrores com eles, porque eles querem ser ouvidos, eles só querem isso. Muitas das vezes, eu lembro que, eu sei que o tempo curto, teve um menino que estava revoltado, porque o pai pôs ele para fora, um menino novo, e o menino chorava, 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 chorava. Assim, muitas das vezes eles só querem ser ouvidos. E a gente não tem o direito de julgar ninguém, né? Quem somos nós? Quem está de pé, cuide para que não caia. Amém. É isso. Amém. É isso, gente. Muito bom estar aqui hoje. Foi um privilégio muito grande para nós. Hoje a gente escutou uma história sobre dor, sobrevivência, fé, recomeço, transformação. E é uma história que mostra que a gente não deve ser resumido pelos nossos erros, por tudo aquilo que a gente tenha passado que talvez possa ter sido difícil. E como diz minha pastora Andréia, no lugar da vergonha, Deus dá dupla honra. E a gente está aqui para trazer essa vibe mesmo de visibilidade, de dar voz, e a gente espera que vocês tenham gostado também, né? E que vocês sigam a página, que vocês participem, que vocês se sintam inclusos nesse episódio, porque Inscrevam-se no canal do YouTube. é para vocês. Por favor, gente, pelo amor de Deus. Ela ali, ó. Manda Por mensagenzinha. favor, se inscrevam no canal do YouTube, sigam no Instagram, tem TikTok, tem Kawaii, vamos fazer viralizar o bem. Olha! É isso, muito obrigada por hoje, Andréia. Obrigada, Vini. Muito obrigado, Foi um Andréia. prazer Eu que agradeço. estar aqui com você. Fernandão. Eu que agradeço. Fernando. Parceiro E é isso. do café. Fiquem Até com mais hoje. Deus. Valeu, gente. Obrigadão. Deus abençoe. Deus Boa. abençoe a todos. Amém.